Olá, alunos e alunas do segundo ano, que Deus abençoe a todos. A nossa aula agora é de filosofia e nós vamos trabalhar a atividade complementar com o tema xenofobia. Vocês vão ler o texto, assistir os vídeos, desenvolver as atividades e mandar para o professor corrigir. Vocês sabem o que significa a palavra xenofobia? Se não sabem, vocês vão conhecer hoje. Xenofobia é uma palavra composta de origem grega. Xeno significa estrangeiro e fobia, medo. Então, literalmente, a palavra significa medo, aversão ao estrangeiro. E na prática, esse medo vai gerar o preconceito, a discriminação e o ódio contra o estrangeiro. Então, nós vamos trabalhar hoje a xenofobia contra os chineses ou asiáticos. Por que isso está acontecendo? Por causa da pandemia. A pandemia teve origem na China e espalhou para o mundo. E com isso surgiram dezenas de milhares de fake news associando a pandemia ao povo chinês. Então, os chineses que moram na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, não só chineses, mas asiáticos, estão sofrendo a xenofobia. Estão sendo discriminados, estão sendo tratados com preconceito e ódio. Em muitos casos estão sendo mortos, como aconteceu em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, nesse mês. Um jovem matou 8 mulheres e 6 delas eram chinesas. Então, nós vamos trabalhar a leituras de recorte de jornais que vai abordar estes problemas que estão acontecendo por causa da xenofobia. Vocês vão ler, vão entender e o principal, ter a consciência que nós devemos ter a formação ética de tolerância, de respeito, de paz, para nós convivermos com todos, respeitando a todos, apesar das diferenças que existem. Então agora é isso, alunos, vocês vão assistir os vídeos que são interessantes, depois vocês vão ler o texto e desenvolver as atividades contextuais. E acima de tudo, formar uma consciência cidadã de respeito, de tolerância, e nós vamos criar um mundo melhor. Então é isso, que Deus abençoe a todos. Eu estou à disposição, qualquer dúvida é só entrar em contato que eu estou pronto para ajudá-los. Então vamos continuar motivados e vamos desenvolver todas as atividades contextuais, alunos e alunas do segundo ano. Aqui no Brasil, a falta de informação sobre esse novo vírus trouxe um problema grave, o preconceito com as etnias amarelas, como por exemplo os chineses e também os japoneses. O vírus não é chinês, o chinês é o próprio vírus. Só nesta publicação que desmente um dos boatos sobre o coronavírus, mais de 1000 comentários demonstram xenofobia, preconceito e falta de informação. Mas as condutas racistas não ficam só no mundo virtual. A gente entrou na loja, estava olhando os produtos e 2 crianças começaram... Eu percebi, né? Eu olhei para elas, percebi que elas, sempre que passavam por uma pessoa amarela, elas tampavam o nariz e a boca assim e tentavam acelerar o passo. Eu olhei para os pais das crianças e eles estavam coniventes com aquilo, sabe? Esse comunicado estava em um prédio do Centro Comercial e Financeiro de São Paulo, informando que os funcionários de uma empresa chinesa deveriam usar apenas o elevador privativo. A empresa substituiu o comunicado, mas o preconceito ainda circula em todo lugar. Teve um dia que eu fui pegar o elevador no lugar que eu estava hospedada com a minha mãe e com o meu irmão. E dentro desse elevador tinham outras pessoas, incluindo um homem que eu não faço ideia de quem seja, que comentou com as outras pessoas do elevador que eles tinham que tomar cuidado com a gente, porque a gente tinha acabado de voltar da China. A minha mãe falou pra ele que a gente não tinha ido pra China, que a gente nunca foi pra lá. Não existe nenhum caso de coronavírus confirmado no Brasil. Todos os voos vindos da China estão sendo monitorados pelo governo brasileiro e para sair de alguma província contaminada é preciso passar por uma quarentena e ser acompanhado por médicos. O vírus não escolhe etnia, mas a doença do racismo já escolheu um foco
e é grave. Eu acho que esse contexto de espalhar notícias falsas fazem com que a população fique contra a raça ou um povo, e que na verdade não é bem isso. Uma coisa é você ter a liberdade de expressão e a outra coisa é você atacar todo um povo. Pessoas de etnia amarela, como os chineses, japoneses e coreanos, procuram nesse momento um local seguro, mas há alternativas para se defender. Se houver um racismo, deve ir a uma delegacia de polícia, prestar queixa por racismo ou por discriminação racial. Ambas situações são crimes previstos na legislação brasileira.